Opa, fala devs! Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês sobre algumas alternativas de aplicativos para Linux, que muitas pessoas, quando tornam desenvolvedores e veem que Linux é uma maneira bem mais fácil de se programar, tem muitas facilidades e coisas do tipo, acabam não achando muitos alternativos de programas para Linux. Como por exemplo, sei lá, a pessoa usa muito Photoshop, mas não sabe uma alternativa para estar utilizando o Linux. Hoje a gente vai ver algumas alternativas aqui que a gente pode estar utilizando o Linux e não ter que ficar dependente assim de aplicativos que são somente para Windows e Mac e coisa do tipo. O primeiro que eu quero mostrar para vocês é uma alternativa para o Photoshop, que eu já comentei agora no começo, que é a alternativa que seria o GIMP, que é esse GNOME Image Manipulator Program. Eu vou até instalar aqui para a gente conseguir dar uma olhada. Que ele é bem simples de se utilizar, ele é bem mais simples do que o próprio Adobe Photoshop, coisa do tipo. E ele é muito... depois que se acostuma, assim, ele é bem tranquilo e não é tão poluído assim, é bem mais simples para quem tá começando até. Uma alternativa muito massa. Só instalar aqui pra gente poder dar uma olhada como ele funciona. Aqui, e agora já terminei aqui de instalar o GIMP, ele já tá aqui com ele aberto aqui bonitinho, eu vou até importar uma imagem. A gente pode dar um Ctrl V numa imagem também, se tiver um Ctrl C ele já consegue interpretar isso pra gente. Vamos aqui importar um arquivo. Aqui tem até template pra tu criar uma página vazia, coisa do tipo. Mas vamos aqui vamos abrir. Vou procurar aqui em Pictures, que eu baixei minha imagem pra gente dar uma testada. Aqui. Eu já baixei minha imagem só de um gato aqui aleatório pra gente conseguir dar uma testadinha. Aqui tem várias funções que todo Photoshop dá pra gente fazer. Selecionar a área, fazer a seleção de áreas aqui bonitinho, fazer todas as modificações que a gente precisa. Então, é uma alternativa muito massa da gente estar utilizando o Linux. Inclusive, eu prefiro, como eu não tenho uso tão intensivo de edição de imagem, mas o GIMP supre todas as minhas necessidades. Eu não tenho necessidade de estar utilizando Photoshop ou algo do tipo. Outra ferramenta que muita gente sente falta são as alternativas do MS Office, que é todo aquele pacote que tem da Microsoft. E no Linux, muita gente acha que não tem, mas tem sim. Até na própria instalação do Linux, ele mesmo já tem a opção de vir instalado. Mas caso você não tenha, vindo na loja de aplicativos que você tiver aí no Linux, pode procurar LibreOffice. E já vai ter aqui as opções. Vamos procurar aqui, não tá achando? Eu vou mostrar aqui os já instalados, que eu tenho aqui já instalado. Aqui, ó, LibreOffice Calc, LibreOffice Draw, LibreOffice Impress. E todos esses são alternativas a todo aquele pacote MS Office que a gente tem no Windows. Então, se eu vim aqui procurar LibreOffice, eu posso vir Writer aqui. A gente vai poder editar arquivos e tudo que tu precisa vai ter aqui. Não tem nenhuma... Claro que tem algumas diferenças, mas aqui dá pra fazer tudo que você precisa normalmente no trabalho de dia a dia, se você precisar de alguma coisa assim. Até pra fazer planilhas, tudo dá pra fazer e é bem tranquilo de se fazer. É uma alternativa ótima aí pra quem quer buscar algo mais diferente assim no Linux. E agora uma alternativa que eu acho que é um dos melhores aqui dessa lista, que é pra quem curte edição de vídeo e tem que trabalhar com essa parte de edição. Normalmente quem vai editar no Windows sempre usa muitas vezes o Premiere ou usa o Sony Vegas. Mas aqui no Linux, também tem para Windows, mas uma alternativa que também tem para Linux, que é o DaVinci Resolve, que hoje em dia é um editor de vídeo utilizado até por empresas que fazem filmes e coisas do tipo. Então, vim aqui DaVinci Resolve, claro que você tem que ter uma placa de vídeo compatível para poder estar utilizando DaVinci, mas é bem tranquilo, é bem difícil não ser compatível. O editor de vídeo que é um editor mais completo possível que você pode ter hoje em dia, em 2021 aqui pelo menos, que é um editor maravilhoso assim, que é usado em produtoras. Então é um editor totalmente gratuito, não tem que pagar nada, então é uma alternativa perfeita para estar utilizando aqui no Linux, que é muito massa também. Esse editor realmente é o que eu uso e ele é muito bom de se utilizar mesmo, assim, é muito bom. Agora eu já vou aqui para vocês aqui para outra opção de alternativa de software, que é uma mais referente a e-mail. Para ter uma alternativa para trabalhar com e-mail diretamente no desktop, coisa do tipo. A gente tem aqui o Thunderbird. É uma ferramenta que dá para fazer o login com a sua conta de Gmail, Hotmail, enfim, Outlook, qualquer opção. E logar aqui e dessa ferramenta enviar e-mails, receber e-mails. Vou até mostrar aqui Thunderbird Examples. Vamos ver se dá para ver aqui alguma opçãozinha aqui em imagens. Aqui vai ter toda a caixa de espaços, de arquivos que tu quer enviar. E tudo isso direto do desktop no Linux. Então não é só uma alternativa, mas como um aplicativo de diferencial assim para estar utilizando o Linux. E além disso tudo, a gente tem ferramentas que também funcionam no Linux, como até mesmo o GitKraken, que eu já trouxe aqui para vocês. O Opera também funciona no Linux, assim como a maioria dos navegadores aqui. Tem o Chrome, o Mozilla, tudo funciona no Linux bem tranquilo. E até uma ferramenta que muita gente utiliza no Windows, mas que também é disponível no Linux, que é o Audacity.
que é uma opção muito boa para quem quer gravar áudio, fazer tratamento de áudio, tirar ruído de algum áudio, e tem essa necessidade de fazer esses tratamentos. O Audacity é uma ferramenta muito boa para isso. Assim também como existem alguns alternativos para quem não quer usar o DaVinci, quer usar uma ferramenta mais exclusiva para Linux. O DaVinci ele cobre todas as necessidades, mas a gente tem algumas opções de editor, como por exemplo o Kdenlive, que eu acho que é um dos que eu mais gosto assim, de editar quando preciso. O Kdenlive é muito bom assim, é bem simples, para quem não precisa ter tanto efeito, jogar tanta coisa assim, fazer tanta coisa. O Kdenlive ele é bem leve e dá para fazer tudo ali que precisa para fazer um vídeo assim mais simples. Ele não é 300% completo, mas é uma ferramenta que assim, na maioria dos casos vai ser o suficiente assim, só caso que você fazer uma produção muito mais específica, com muito mais coisas. Mas o Kdenlive, a maioria das vezes, vai suprir, assim, tranquilamente as necessidades. É uma ferramenta muito massa aí para edição de vídeo. Outro que eu achei muito interessante para quem faz artes gráficas, editor de artes gráficas, tem o Inkscape, que é uma ferramenta muito famosa e muita gente realmente utiliza. Uma ferramenta, assim, bem confiável. Ele, como ele tá dizendo aqui, tem suporte SVG, Plans Alpha Blending, tem tudo aqui muito certinho. Ele é muito similar ao CorelDRAW e outras ferramentas assim. Então, uma alternativa muito boa. E muito leve também, é bem mais leve que usar um CorelDRAW da vida assim, ele é bem massa de utilizar. E é bem simples também, ele é bem mais simplificado assim, no Linux normalmente as ferramentas são um pouco mais simplificadas, focados mais no que realmente precisa. E o Inkscape muitas vezes vai atender bem. Tem o Blender também, para quem faz modelagem 3D, que também tem no Windows, mas o Blender também é um dos mais famosos assim que tem utilizando. Mas também tem a opção aqui para Linux, que dá para baixar bem tranquilamente. O Blender que é um software bem robusto e pesado, então tem que ter uma máquina um pouquinho mais forte para estar utilizando. Mas também dá para utilizar tranquilo no Linux. E além de que algumas coisas a gente não precisa nem instalar diretamente algum software. Como eu já falei de algumas extensões aqui, alguns vídeos atrás aí no Linux, a gente tem, por exemplo, ao invés de tu baixar, por exemplo, um Lightshot no Windows, tem a ferramenta, uma extensão de captura de tela que eu mesmo já instalei aqui dentro do meu Linux. Então eu posso selecionar uma área, posso dar print no desktop inteiro, já fica aqui a print, e já fica lá aqui bonitinha. Já vai ter tudo separadinho assim, a gente pode baixar a extensão e não necessariamente baixar um software em si para fazer só aquilo. Aqui, por exemplo, uma extensão que eu pego todos os conteúdos de Ctrl+C que eu salvei. Então tem várias opções, até que assim, o Windows é mais difícil assim tá instalando, adicionar plugins assim. Muitas vezes capaz de instalar algum vírus fazendo alguma coisa assim, que o Linux é bem mais seguro do que o Windows nesse sentido. E vai trazer muito mais segurança. No Windows, se for adicionar alguma extensão assim, é muito mais inseguro que tu vai estar instalando. Não vai saber o que aquela coisa vai estar fazendo no teu PC. Realmente no Linux vai estar facilitando muito isso na parte de segurança. E faz muita diferença assim na hora que tu vai mexer com coisa muito mais aprofundada. É mais difícil, assim, que é mais fácil, assim, tu ter contato com coisa mais perigosa, assim. Basicamente, quando você estiver procurando muito fundo, assim, na internet. A única ressalva, assim, que eu vejo no Linux é a parte de jogos. Pra quem curte dar aquela jogada no tempo livre, o Linux é bem mais limitado. Tem como usar Steam aqui, é bem tranquilo de usar no Linux, mas não tem tantos jogos, assim, disponíveis também pro Linux. O cara tem essa biblioteca aqui a própria biblioteca de software, mas ela é bem limitada, tem jogos muito simples, assim, não tem nada muito avançado assim. Mas claro que na Steam tem vários jogos aí, principalmente jogos indies, tem alguns com suporte para Linux, então dá para jogar, mas claro que é um pouco mais limitado do que o Windows. Realmente para jogar o Windows ainda é preferível do que o Linux. Mas em todas as outras opções, na minha opinião, o Linux é a opção perfeita, assim, com exceção de jogos. Porque o Linux ele vai ser bem mais seguro, muito mais performático, porque é muito mais leve o sistema operacional, entre diversas outras coisas. Mas esse que eu tinha pra mostrar pra vocês, deve zerar mais algumas opções alternativas aqui do Windows, para quem tá fazendo essa migração para começar a usar o Linux. E é isso, valeu devs, até a próxima, falou!